Olá, hoje o nosso tema vai sobre, nós vamos falar sobre as drogas antifólicas, que são as sulfas e as diaminopiridinas, em que esse radical, em que a gente vai ter esse elemento, que é o enxofre, sendo aqui fundamental na estrutura química e da formulação dos nossos quimioterápicos. Bem, como eu falei, elas são drogas basicamente que vão interferir no metabolismo do ácido fólico, né? O ácido fólico, assim, em todas as células, as bactérias e nós, células também de mamíferos, a gente compartilha de funções semelhantes. E uma delas é o DNA, e é para a formação do DNA e da síntese, né, das purinas, principalmente ali em relação à tiamina, a gente precisa do ácido fólico para sua confecção, né? As bactérias necessitam disso também, e hoje a gente fez uma estrutura química aí em que a gente, na verdade, vai competir com o ácido paraminobenzólico, que a gente vai mostrar aqui, ó, nessa estrutura aqui, circunscrita, a gente tem aqui o ácido paraminobenzólico, e é através desse ácido a gente vai fazer medicações que vão ser à base das sulfas. Aqui a gente tem o sulfametoxazol, sulfadiazina e aqui uma sulfonamida. E a gente percebe que a estrutura química de ambos são muito semelhantes. Eles vão ser quimioterápicos que, por competitividade, vão interferir com o PABA e com isso não vão conseguir fazer a formação aí da formativa do ácido fólico, que é o ácido folínico, componente aí fundamental na gênese do DNA, principalmente bacteriano. E uma das coisas é fato que a bactéria, ela só consegue produzir DNA como por uma via intrinsecamente dela para a produção do ácido fólico. Nós, seres humanos, diferentes das bactérias, conseguimos usar o ácido fólico em que a gente recebe do meio externo, muitas vezes que a gente vai receber da dieta, para a gente poder fazer aí a nossa síntese do DNA. Já as bactérias não, elas são muito dependentes da enzima para realmente fazer o seu próprio ali DNA, tá? Então vamos aí dar sequência à nossa aula e novamente eu destaco aqui o átomo de enxofre como componente aí principal de qualquer sulfa, tá? Bem, como introdução, a gente vê que a síntese dos ácidos nucleicos é fundamental. Assim como eu falei, o ácido fólico, ele entra na gênese aí do DNA, tá? Em tanto quanto as sulfas, quanto as diaminopiridinas, que a gente vai falar e citar aqui na aula, que vai ser a pirimetamina, por exemplo, né, o sulfametoxazol, são fármacos que vão inibir enzimas na formação ativa desse ácido fólico, e com isso não vai haver formação nenhuma de ácido nucleico. Sem a formação de um ácido nucleico, o DNA ele vai ser errôneo. E o DNA é o código genético que manda, é a matriz. Um DNA errado forma estruturas de proteínas erradas. Proteínas são constituintes aí fundamental para várias estruturas da bactéria, seja para parede, seja para organelas, enfim. Sem um DNA adequado, na verdade, bem certinho ali, a gente vai ter uma bactéria aí defeituosa, tá? E a gente vê que essas duas drogas elas vão ter uma ação sinérgica. Raramente a gente vai ter o uso aí só de uma sulfa isolada. A maioria das vezes a gente vai ter a sulfa mais uma diaminopiridina junto. Elas têm essa ação sinérgica. Isolada, elas teriam uma ação bacteriostática, mas juntas são perfeitas aí, fazendo uma ação bactericida. Como mecanismo de ação, como eu falei, ó, o PABA, né, que é a sigla do ácido para-amino-benzólico, tá? Ele é o precursor para a formação de um DNA bacteriano, porque através dele a gente vai ter a formação do ácido fólico, depois a gente vai ter a forma do ácido fólico ativa, que é o ácido folínico, e aí a gente vai ter o DNA bacteriano. Sem a interferência de nenhum fármaco competidor, a gente vai ter presença do PABA ali, que vai sofrer a ação da dihidropeptoroato sintetase, e ele se transforma em ácido dihidrofólico.
Com o ácido hidrofólico, ele tem o ácido fólico ali naquele citoplasma bacteriano. Com isso, esse ácido fólico, que é o ácido diitrofolato, vai sofrer uma nova ação de uma nova enzima, que agora vai ser a diitrofolato redutase. Conforme a gente sofre a ação da dihidrofolato redutase, ele vai formar o ácido folínico, que é o ácido tetraidrofólico, a forma ativa. E isso vai ser o precursor da formação das nossas purinas para o DNA, principalmente aí a tiamina, que a gente destaca, e outras purinas, por exemplo, a metionina e a glicina, que vai formar o DNA aí bacteriano, tá? A partir do momento que você usa fármacos, que a concentração deles vão competir, aqui no caso das sulfas, competir com o PABA principalmente, ó, na hora que a sulfa entra na síntese aqui, não vai haver formação de ácido fólico. Ou na segunda etapa aqui dessa cascata, quando entra aí a trimetropin, que é uma diaminopiridina. Ele vai entrar nessa segunda e não vai haver a formação de ácido folínico. E com isso vai ter o bloqueio da síntese e, consequentemente, falha aí da estrutura desse DNA bacteriano. Novamente, aqui exemplo, novamente, a gente lembrando que o PAB é a estrutura inicial para a formação do DNA bacteriano, tá? Na primeira etapa do ciclo, quem age são as sulfas. E qual é a ação da enzima delas? Vai ser a diitropeptidoato sintetase. E a trimetropin, né? Como as diaminoperidinas, representante aqui, ele vai competir e com isso vai reduzir aí a ação dessa dihidrofolato redutase, né? Que ele vai ser o fármaco ele que por competição e não vai conseguir mais formar a forma ativa, o tetraidrofolato, que é o ácido folínico. Com isso não vai entrar na síntese das purinas para a formação do DNA bacteriano. Claro que as sulfas já têm mecanismos de resistência, eles foram os primeiros antibióticos a serem criados aí na história médica desde 1930, tá? E com isso, eles eram usados para uma infinidade de aplicações, seja para comprometimento de infecções por bactérias gram-positivas, por bactérias gram-negativas. Só que com o uso indiscriminado e uso por longo tempo, já a maioria das bactérias já não respondem mais. E hoje o uso de sulfa para tratamento de algumas infecções fica muito restrita, principalmente algumas entidades que a gente vai citar aqui mais à frente, tá? Então, o mecanismo de resistência a gente tem aquelas bactérias que têm menor atividade da diitropeptidoato sintetase, tá? No caso aí, pelas sulfas. A gente também tem bactérias que vão diminuir a permeabilidade da membrana, permeabilidade bacteriana, e com isso o fármaco vai ter dificuldade de entrar ali naquele citoplasma, e também bactérias que têm formação aí de um efluxo ativo por bombas, né? Bombas de efluxo. Então, por mais que o fármaco entre, ele não consegue exercer sua ação em curto tempo, porque ele logo, novamente, ele vai sair da célula bacteriana, tá? Existem também bactérias que conseguem formar ácido fólico por via metabólica e alternativa que não se conhece muito bem, mas que não seja pela via do PABA. Então, ela continua formando ácido fólico, então ela continua aí tendo, sim, uma formação de DNA, por conta de uma via aí alternativa. E também temos, no caso aí dos estafilococos, os estafilococos, eles fazem uma produção aumentada de PABA, eles vão ter muito PABA. Então, é muito PABA comparado à concentração de antibiótico. Então, como é mecanismo por competição, aí a gente vai ver que, na verdade, o antibiótico vai agir pouco, né? Porque realmente ele vai ter muito precursor ainda para a formação do ácido fólico. Aqui a gente novamente exemplifica, né, a nossa cascata do PABA até a formação aí do DNA bacteriano e algumas coisas que já influenciam aí como mecanismos de resistência, né? Aqui a gente cita resistência a sulfas e resistência aí às diaminopiridinas, né? Resistência a sulfa a gente cita três situações em que a gente tem a produção de dihidrofolato aí, sintetase de baixa afinidade a sulfa, né? A gente vai ver realmente essa enzima com baixa atividade a sulfa, então dando ação, na verdade, para o PABA continuar exercendo sua ação no DNA bacteriano, a gente vai ter bactérias com baixa permeabilidade a sulfa, e no caso, além de ter diminuição do fluxo lá para o citoplasma
de antibiótico na bactéria, a gente também tem a possibilidade aí de criação ou grande bombas de efluxo, reduzindo aí a quantidade de antimicrobiano também dentro dessa bactéria, tá? E a questão aí de superprodução de UPABA, que a gente aí vai lembrar muito bem aí, principalmente dos estáfilos. Quanto à resistência agora à trimetopim, eles vão agir aqui na produção agora de hidrofolato aí redutase, tá? Com baixa afinidade a essa de hidropiridina, aqui como exemplo, trimetopim. Como farmacocinética, tem algumas sulfas, né? Inclusive, assim, por mais que a gente esteja falando da aula de antimicrobianos, né? A gente tem as sulfas, elas são derivados praticamente sintéticos, né? A forma correta de denominar elas até seria não só, deveriam ser, na verdade, que são, seriam drogas quimioterápicas, né? A gente tem drogas que são também à base de sulfa, por exemplo, com efeito hipoglicemiante, né? Quem nunca ouviu falar de sulfonilureia, por exemplo, né? Elas são derivados também de componente aí do átomo de enxofre de sulfa também, tá? A gente tem componentes da sulfa também para tratar doenças inflamatórias. A gente vai citar nessa aula, por exemplo, a sulfasalazina, não com ação propriamente dita somente aí em bactérias, tá? Algumas sulfas, elas são feitas para não serem, inclusive, absorvidas, e elas só têm efeito local, que é o caso aí dessa sulfasalazina, né? Mas algumas, elas têm absorção oral, e também temos sulfas também de aplicação venosa, tá? E também temos sulfas de aplicação tópica para pomadas também, tá? Daquelas que a gente usa para via oral, elas têm uma ótima absorção. A partir do momento que você toma, 70 a 100% dessa droga aí já é absorvida e atinge nível sérico em torno de 2 a 6 horas. Geralmente você vai ter esse nível sérico aí, tem a sulfa geralmente oral, você pode usar até de 12 em 12 horas, tá? São absorvidas ali no delgado e no estômago, então depende aí dessa porção aí de intestino, né? Então, a gente fica um pouquinho prejudicado em pacientes, por exemplo, bariátricos. Tem ótima ligação em albumina. Elas também conferem todos os líquidos corporais e elas vão ter concentração, inclusive no líquor, consegue atravessar a placenta e também sofrem metabolismo hepático e se transformam num metabólito que a gente chama de sulfonamida N4-acetilada, tá? São excretadas aí pelo rim de uma forma, de certa forma, inalterada, cerca de 40% aí vão ser informativa ainda da droga, o que confere atividade para tratamento de infecções do trato urinário, tá? E elas também vão estar em pequenas quantidades, né? Nas fezes, na bile e no leite. Agora a gente vai falar basicamente dessas drogas que agem naquela segunda etapa ali da formação do DNA bacteriano, né? Na de hidrofolato aí, redutase, né? Que a gente vai falar, tá? Então, a gente vai ter uma ação dessas drogas que a gente chama de diaminopiridinas, que eu vou citar aqui, principal uso clínico é a pirimetamina e o trimetopim. A pirimetamina, principalmente aqui, a gente vai ver ela no uso, principalmente contra ação contra protozoários, neurotoxoplasmose, principalmente. Agora, a pirimetamina, ela já tem uma ação aí para bactéria também, tá? E uma ação principalmente para tratar pneumococo. Desculpa, pneumococo não. A gente vai ter uma ação dela para a gente tratar pneumocistose, a gente vai ter uma ação dela também para tratar paracoco, tá? Que é uma micose profunda, paracoccídeo-micose, tá bom? O Iclarin é também uma diaminopiridina, é mais recente, ela vem com enfoque para tratamento de bactéria multidroga resistente, né? Basicamente, todas as classes antimicrobianas, por fim, eles estão aí sempre na luta contra criar algum ativo aí selecionado para bactérias aí de multiresistência, tá bom? Então, vamos lá. Eles vão interferir na síntese do DNA e do RNA, então vão comprometer a síntese proteica, né, sem proteínas adequadas, então você não vai ter formação de muitas estruturas celulares, tá bom? Essas drogas vão ter ação na enzima de hidrofolato redutase, né? E geralmente a gente pensa assim, tem ação na bactéria, mas a gente também tem de hidrofolato redutase no ser humano. Mas o que se sabe é que a ação sobre a enzima em mamíferos, ela tem um efeito nocivo mínimo, tá?
Então, dependendo da concentração, fiquem tranquilos, vai ser uma droga aí, talvez que você vai usar assim com segurança, mas você não pode descartar uma possível mielotoxicidade com o uso da droga, porque por mais que falo que tem um efeito nocivo pequeno na célula humana, ainda tem um efeito aí, sim, tá bom? Dessas drogas aí, o trimetopim inclusive é o mais usado, como eu reitero aqui, já tinha falado, é o empregado principalmente para ação antibacteriana, já a pirimetamina para ação aí em infecções principalmente por protozoários, e aí eu destaco aí a infecção por neurotoxoplasmose. Vamos falar então dessa pirimetamina primeiro, né? Foi sintetizada a partir da década de 50. Ela foi começada principalmente no Brasil para tratamento da malária. Hoje em dia não é a primeira escolha para o tratamento de malária, não, tá? Hoje ela é usada em alguns casos aí de resistência, tá? Mas não é a primeira escolha do tratamento de malária, tá? Que ela vai ter ação também contra os trofozoítas do Toxoplasma gondii e na atualidade é o tratamento de indicação associado à sulfadiazina, tá? Então você vai ter sulfadiazina mais pirimetamina para tratamento aí das formas de toxoplasmose, tá? Tem uma ótima absorção oral, é secretada no leite, pode inclusive dar ação antimalárica também na criança, né? Atravessa a barreira hematoencefálica e faz, então, tratamento de neurotoxoplasmose cerebral, tá? Então, a neurotoxoplasmose a gente pode usar a sulfadiazina com pirimetamina. E ela é legal que você geralmente não precisa corrigir pela função renal, tá? Aqui a gente vê uma imagem de uma lesão cerebral, né? Que é uma lesão muito típica na tomografia, é ocasionada com esse halo hiperdenso aqui, ó, com o centro mais hipodenso, necrótico aqui. Isso aqui é típico aí de neurotoxoplasmose. A gente vê duas lesões aí bem típicas de neurotoxoplasmose e a gente tem que memorizar isso. Viu essa indicação, neurotoxoplasmose ou tratamento da neurotoxoplasmose no geral, a indicação vai ser usar sulfadiazina mais pirimetamina. E a gente vai repetir isso aqui mais para frente na hora que a gente for falar da sulfadiazina, ok? E isso aí já fica aí na nossa ideia. Então, a indicação dela, a maioria das vezes, sempre será associada à sulfa. E a sulfa que ela combina é a sulfadiazina, tá? Então, a gente vai usar ela no caso da toxoplasmose grave, seja ela no paciente que tem o sistema imune debilitado, imunocomprometido, ou na neurotoxoplasmose. A gente vai também usar na toxoplasmose aguda na gestante, em que há infecção ao feto, né? O uso na gestante a gente sempre tem que pensar, né? Porque é uma droga que interfere em síntese de DNA e a gente tem o feto ali que está em formação. Então, o uso de derivados de sulfa no primeiro trimestre de gravidez é algo que sempre deixa e gera a gente muita preocupação. A gente evita. Mas se for uma droga fundamental, infelizmente, a gente acaba tendo aí que fazer também, tá? Outra indicação é usar para passar a barreira também intraocular, que ali pode passar e fazer a uveíte toxoplásmica, tratamento de uveíte toxoplásmica, tá? No caso de malária, a ação é mais lenta que a cloroquina, não é mais ativa que estirpes, e hoje em dia a gente usa só para casos ali selecionados de malária, ok? Não é o tratamento de primeira escolha. Existe a opção de você associar outro tipo de sulfa, que é a dapsona. A dapsona também é uma sulfa que a gente vai falar mais adiante, que tem atividade, além de antimicrobiana, tem atividade também anti-inflamatória. Isso aqui é usado em casos de encefalite toxoplásmica ou pneumocistose em pacientes com HIV, tá? Não vai ser sempre, vai ser casos selecionados que a gente vai usar essa associação, tá? O uso isolado é apenas como uma alternativa de tratamento para infecção em pacientes que têm AIDS, e que estão aí infectados pelo Isospora belli e que esses pacientes, no caso, não vão poder receber o sulfametoxazol com trimestoprim, tá? Isso aqui não é uma escolha de segundo plano também, então a gente vai ficar de olho nas indicações clínicas e lembra sempre que a gente vai lembrar que a indicação precisa é para tratamento de toxoplasmose nas formas graves, tá? Então que a gente já fique aí memorizado na nossa cabeça quando a gente falar de sulfadiazina e pirimetamina, tá bom? E uma coisa importante, isso aqui é fato, né, que a gente sempre destaca muito na farmacologia,
que é a importância da gente fazer a suplementação de ácido folínico no paciente que estiver usando derivados de sulfadiazina com pirimetamina ali, principalmente. A gente vai fazer tanto os derivados de sulfadiazina com pirimetamina, quanto a gente for usar o sulfametoxazol com trimmetoprim, tá? O uso prolongado, principalmente, a gente vai ter que se preocupar com essa suplementação, tá? Aí ela não podemos dizer que ela não vai ser 100% inócua à nossa célula mamífera, porque aí a gente estaria mentindo, né? Então, quando a gente suplementa aí essa forma ativa do ácido folínico, quando a gente também está dando precursor para nossas células, né? Tentando evitar aí um efeito colateral danoso, que é, na verdade, a supressão da medula, que pode acontecer com o uso da droga, tá bom? E a gente sempre vai ter que seriar um exame hematológico para acompanhar essa possibilidade de depressão da medula óssea, tá bom? Isso é mandatório, tá? A gente nunca vai prescrever ácido fólico, pois ela vai inibir a ação da pirimetamina nos parasitas, tá? Então a gente não prescreve ácido fólico. Atenção, a gente prescreve ácido folínico, tá? A gente já suplementa a forma ativa aí da medicação. Então, como efeitos adversos, como a gente falou de depressão de medula, a gente pode ter anemia megaloblástica, tá? Que é um efeito adverso aí considerável, e outros efeitos aí mais gerais, que podem incluir náusea, um desconforto abdominal, reações de alergia. E lembrando que essa droga a gente tem que evitar aí nessa questão aí de interagir com o DNA, principalmente na gestante aí do primeiro trimestre de gestação, porque em animais já viu-se que pode causar malformação, então, não se foi testado assim em gestante, né, para comprovação aí da teratogenicidade, tá? E ela tem disponível tanto para uso oral, tanto para uso venoso, tá? Agora, falando aí da trimetropin, né, do trimetropin, a gente já vai ver aí que ele também foi sintetizado praticamente na mesma época, né? Também vai estar com ação a sulfa, e a sulfa de escolha dele já é o sulfametoxazol, tá? A sulfa de escolha dele é o sulfametoxazol, mais o trimetropin, que eles dão o nome dessa combinação, desse sinergismo aqui, a gente dá o nome de clotrimoxazol, tá bom? Eles juntos terão uma ação aí bactericida, tá? E aí vai ajudar, inclusive, na penetração na membrana celular, né? A gente também tem algumas associações com as sulfas, em que a gente pode destacar também o uso aí de polimixinas, que são detergentes de membrana, que é usado aí na alternativa quando tem bactéria gram-negativa multiresistência. A maioria delas tem uma sensibilidade aí à polimixina, que é o detergente de membrana, e a rifampicina, que elas também agem em mesma via metabólica, mas num local diferente, tá? E juntas vão bloquear de vez aí a síntese nucleica na bactéria e exercendo aí esse efeito aí bactericida espetacular para alguns casos, tá? Mas vamos falar no caso aqui, principalmente aí das indicações, lembrando aqui um pouquinho das vias do metabolismo. Ele também, na maioria das vezes, a sulfacultrimethoprim vocês também vão ter para uso oral, também tem para uso venoso, tá? Quando o uso oral tem absorção boa, ela geralmente não vai ter tanta interferência aí com os alimentos, tem uma boa distribuição pelo corpo e consta se concentrar principalmente em próstata, fígado e escarro, tá? É eliminada na urina ainda com forma ativa. Nesse caso aqui, da sulfacultrimethoprim, eles necessitam aí de correção para a insuficiência renal e é uma medicação, então, por eliminar em forma ativa, a gente pode fazer o tratamento aí de infecções urinárias. Indicação precisa aí, a gente vai lembrar de um detalhezinho, principalmente que a gente falou nas aulas aí dos beta-lactâmicos, que é a importância, né, e o advento das cepas comunitárias de estáfilo resistente à oxacilina ou meticilina, que é o Camarsa, tá? Então, se o seu paciente tiver condições de receber, ele tem esse estáfilo resistente isolado, uma alternativa de tratamento são os derivados de sulfa, e a gente destaca aqui a sulfametoxazol com trimetoprim como uma possibilidade aí de tratamento para esse tipo de infecção, tá? Mas, no geral, sulfametoxazol com trimetoprim você pode usar para infecções por bactérias e também infecções por protozoários, também algumas micoses também, e inclusive para alguns piolhos também, tá? Teria aí ação
as sulfas nesses agentes a mais aí, tá? O sulfametoxazol com trimestoprim vai ter, assim, uma indicação nas infecções por pneumocistose, tá? Que a gente chama aquelas infecções, principalmente de imunossuprimido, ocasionada pelo pneumocystis gyrovese, tá? Também pode ser usada para toxoplasmose gondii, mas no caso não nas formas graves, né? A gente viu que as formas graves a gente vai pedir a sulfatiazina com pirimetamina, tá bom? E a gente pode usar aí também no tratamento da isosporíase, que é causador de diarreia em pacientes imunossuprimidos, a gente destaca aí nos portadores de AIDS, tá bom? Em casos aí que pode ser uma alternativa em tratamento de malária, em casos que o protozoário ele não, nem tem resistência, tá? E para falar a verdade, hoje em dia, quando a gente vai falar de sulfametoxazol contra imetropim, o nosso foco no pensamento logo é pensando no paracoco, né? Que é a paracoccidoidomicose, que é uma doença geralmente que pode ser uma micose sistêmica, que pode chegar com comprometimento orgânico de órgãos, né? Cheio de aumento de linfonodos, com centros aí granulosos, caseosos também, tá? É uma doença, por vezes, que gera grandes sequelas aí também no paciente, deformidade cutânea, tá? Aí lembrou do paracoccidoidomicose, a gente já vai ficar aí pensando aí no sulfametoxazol com trimestoprim, tá? E também a gente pode usar tanto para profilaxia primária ou secundária de quem já teve pneumocistose ou para quem já teve toxoplasmose na AIDS, né? A gente tem que lembrar que essas profilaxias vão acontecer em pessoas que são imunossuprimidas, né? Essas pessoas imunossuprimidas, elas têm as cargas de CD4 muito baixas, né? E por mais que a gente não tem como deixar realmente numa redoma, eles vão estar com o sistema imune depletado, então eles vão ter que tomar sempre alguma coisa ali para prevenir uma infecção, né? No caso, profilaxia secundária quando já teve, profilaxia primária quando ainda não teve, né? No caso aí de um CD4 aí, acho que se não me engano era abaixo até de 100, a gente faz uso aí do sulfametoxazol com trimestoprim para prevenir as formas de pneumocistose e toxoplasmose também, tá bom? Como efeito adverso, a gente vai lembrar daqueles efeitos gerais, né? Que é principalmente náusea, pode levar um pouco de dor abdominal, tá? Mas a gente destaca aqui também a questão da depressão da medula óssea, né? Lembrando que por mais que a gente fala que a célula humana consiga produzir o seu DNA também de meio exógeno, recebendo ácido folínico também de meio exógeno, a gente tem que lembrar que não é 100% inócuo, né? Então pode levar a depressão de medula óssea, tá bom? E lembrar que o uso em gestante vai ter que ser bem racional, né? A gente tenta evitar ao máximo o uso aí, né, principalmente nesse primeiro trimestre, pela questão da formação fetal, né? Já no último trimestre, a gente também pode correr o risco aí também, principalmente pelos derivados de sulfa, de formação de icterícia no bebê, tá? Mas, no geral, a gente tem que pesar o risco-benefício aí do tratamento da gestante com esses derivados, tá bom? Aqui para a gente ver é uma tomografia computadorizada em que a gente vê o parênquima pulmonar com essas imagens aqui mais, né, hipodensas, em que a gente vê elas bem arredondadinhas, por isso que é o nome que a gente dá da doença, que é a pneumocistose, porque parece realmente é um infiltrado em vidro fosco com áreas de represamento aéreo, né? Pneumocistose aí, né? Aqui a gente vê o paracoccidoidomicose, né? E suas formas aí ganglionares, fistulizantes, né, conglomerados linfonodais, olha só, aqui gerando uma mutilação praticamente na boca desse paciente, aqui com perda, né, de grande parte cutânea, pode vir a ter desabamento desse septo nasal, causando aí um nariz em célula, por exemplo, que a gente lembra lá quando a gente avalia os pacientes na propedêutica. E o último, a gente, das diaminopiridinas, né, que é mais recente, né, que veio criado com enfoque do tratamento de germes resistentes, que é o Iclarin.
e ele geralmente vem associado à sulfadiazina. A gente não tem ainda, até que eu saiba, ainda no Brasil, tá? Ele ainda está em licenciamento, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá. Ele é um novo antifóligo e que vem com uma ação bem seletiva em questão da Staphylo aureus resistente à oxacilina, tá? Ele vem com uma ação seletiva naquela hidrofolato redutase do estáfilo, principalmente. Então, com foco aí no tratamento de um germe de potencial resistência. E também tem ação naqueles pneumococos problemáticos, né? Causadores aí tanto de pneumonia aí, quanto de meningite, né? Aqueles que também são resistentes a macrolídeo, por exemplo, ali as tetraciclinas, desculpa, a eritromicina e o clotrimoxazol, tá bom? é, Tem atividade em alguns germes de características já que já são complicados de qualquer antibiótico funcionar, né? Como o Enterobacter fecalis, o Faécio, que fazem parte da flora intestinal. A gente sempre pensa aí em infecções cirúrgicas, às vezes são um problema da gente conseguir tratar. No Haemophilus influenza, que é um germe grande produtor de beta-lactamase, né? A gente também tem aquelas Escherichia colis, né? Também já com perfil de resistência, Moraxella catarrhalis, causadores também de infecções de vias aéreas. Lembrando aí da Chlamydia trachomatis também, da Neisseria e também aí do Acinetobacter, tá? Não tem ação, gente, contra pseudomonas, no caso, tá? Ele não tem ação contra pseudomonas, então não seria nada assim. E a gente ia pensar realmente em tratamento de infecções hospitalares, mas não tendo essa cobertura, né? Ele vai ser um antibiótico que vai ser, se vier a ser licenciado, vai ser aquele que vai ser solicitado, focado no tratamento de determinado germe baseado no antibiograma, tá? Então, ele vai ficar aí para tratamento de micro-organismo com perfil de resistência, né? Vai ter aplicação para pneumonia hospitalar por os germes ao qual ele pode ter sensibilidade, se não for por pseudomonas, tá? E aí a gente vai repartir essa aula, a gente vai ver aí na parte 2 e a gente vai começar na parte 2 agora falando basicamente do que está combinado, né, com as diaminopiridinas, que são as sulfas, né? E a gente vai falar das sulfonaminas, das sulfonas e os seus derivados. Lembrando, né, que das sulfas a gente não vai só falar dos antimicrobianos, né? A gente vai dar uma palhinha também em uns que têm ação, além de antimicrobiana, tem ação anti-inflamatória. Tanto é que a gente tem outros fármacos ali que a gente vai citar mais à frente, a gente fica aí com a segunda parte da aula.